Ao longo de mais de 3.000 quilômetros de costa voltada para o Mar do Sul da China, estende-se uma terra onde a vida assume inúmeras formas. O Vietnã, um país estreito e alongado, mas extraordinariamente rico em natureza, onde montanhas, florestas e mares sustentam uma das maiores diversidades de vida da Ásia. Das montanhas cobertas de nuvens no norte às florestas úmidas do sul, cada ecossistema é um palco de adaptação constante. Aqui, os animais selvagens aprenderam a sobreviver ao ritmo das estações mutáveis, enfrentando predadores invisíveis e recursos imprevisíveis. No coração das densas florestas tropicais, passos silenciosos revelam a presença de animais raramente vistos. Ao longo dos rios e manguezais, a vida flui ao ritmo das marés. Enquanto no céu, bandos de aves seguem antigas rotas migratórias. É um mundo onde cada dia é um teste de resistência, onde a sobrevivência depende do instinto, da adaptação e do frágil equilíbrio entre as espécies. Bienvenue dans Vietnã Selvagem, os segredos de sobrevivência na floresta tropical. Se você gostou do vídeo, não se esqueça de curtir e se inscrever para nos apoiar e nos incentivar a criar conteúdos de melhor qualidade. E você, já viajou para o Vietnã? Se sim, deixe um comentário abaixo e vamos conversar juntos. Vamos começar! Sob as ondas, os recifes de coral resplandecem como uma cidade submersa. Entre esses ramos de coral, cardumes de peixes coloridos deslizem como flashes de luz vibrantes, enquanto os pequenos peixes palhaço se refugiam nas suaves anêmonas. Mais além, em alto mar, as tartarugas marinhas nadam calmamente pelas águas de um azul profundo, continuando uma jornada ancestral que perdura há milhões de anos. As pequenas trilhas que atravessam as aldeias e os sorrisos acolhedores de seu povo confortam os passos do viajante. Este é o Vietnã, selvagem, persistente e em constante renascimento. A jornada começa, ouçam a voz da Mãe Terra e permitam que seu coração siga o ritmo das montanhas, das florestas e dos mares. Bem-vindos ao nosso lar, Vietnã. Cada montanha, cada rio e cada onda contam a história de uma nação pacífica e orgulhosa, pequena em aparência, mas imensa em seu espírito. Percorrendo mais de 3.200 quilômetros de costa, o Vietnã se estende como uma estreita faixa de terra em forma de S, onde as montanhas, colinas, planícies e o mar se apoiam entre si. Aqui, cada manhã traz o aroma do vento salgado que sobe do mar em direção às ruas, e cada tarde se ouve o sussurro das folhas da floresta nas encostas. Nas copas altas, o grito dos gibões ecoa pelo vale quando o amanhecer mal toca o topo das árvores. No extrato baixo, aves de plumagens radiantes cruzam as clareiras, enquanto pequenos mamíferos se deslocam silenciosamente sobre o manto de folhas secas.
Ao norte ergue-se a majestosa cordilheira de Hoang Linh Son, onde o cume do Phan Xipang toca as nuvens. Nas florestas brumosas destas altas montanhas, primatas raros balançam-se entre árvores centenárias, enquanto nos penhascos escarpados, os animais de montanha percorrem com tenacidade os desfiladeiros em busca de sustento. Para o oeste, estende-se a cordilheira de Truong Son, como uma espinha dorsal que divide o país em vales, planaltos e costas. Este é um dos corredores biológicos mais importantes do Sudeste Asiático. Graças à convergência entre selvas tropicais, altas montanhas, planícies, áreas úmidas e o oceano, o Vietnã tornou-se um dos centros de biodiversidade do mundo. Os cientistas estimam que existam aqui mais de 16 mil espécies de plantas, cerca de 300 espécies de mamíferos, mais de 850 de aves, cerca de 300 de répteis, junto com milhares de insetos e outras criaturas marinhas. Muitas delas são endêmicas, existindo apenas nas selvas da Indochina. As duas grandes planícies, a do Rio Vermelho no norte e a do Mekong no sul, são os celeiros de arroz e sedimentos que sustentam milhões de lares. Estas terras férteis não são apenas o lar dos seres humanos, mas também um paraíso para as aves aquáticas. Em cada temporada migratória, o céu se cobre com as sombras de bandos de garças, garçotas e patos selvagens que sobrevoam os campos e pântanos. No alto mar, encadeiam-se ilhas e arquipélagos, desde o frescor de Koh Tao e Cat Ba até o azul profundo de Phu Quoc e Con Dao. Sob as águas cristalinas que rodeiam estas ilhas, encontram-se recifes de coral vibrantes, onde centenas de espécies de peixes, estrelas do mar e organismos marinhos convivem em um mundo cheio de cor. A linha costeira serpenteia por Halong, Lang Co, Nha Trang, Phan Thiet e Mui Ne, criando uma fronteira suave de ondas. O norte tem 4 estações bem definidas. A primavera pulsante de aromas florais, o verão vibrante de tempestades, o outono de ventos secos e suaves e o inverno gélido. O centro situa-se entre a montanha e o mar, com uma estação seca de sol dourado e uma temporada de chuvas intensas, onde às vezes a chuva de montanha cai como cortinas. As chuvas trazem aguaceiros torrenciais que tornam a selva verde como a esmeralda, despertando a atividade de insetos, aves e toda sorte de criaturas. O sol limpa o céu e acalma o mar, enquanto o café amadurece aromático nas terras vermelhas basálticas. As monções do Nordeste e do Sudoeste transportam a umidade do mar, que junto à altitude do relevo forma um clima único. Este clima nutre um dos mundos selvagens mais variados e fascinantes da Ásia.
Nossa primeira travessia nos leva à majestosa e imponente cordilheira de Truong Son. Esta cadeia montanhosa, longa e profunda, atua como um eixo vital que nasce nas montanhas do noroeste. Beira a fronteira com o Laos e se estende para o sul, abrindo-se nos planaltos de terra vermelha das terras altas centrais. No mapa, Truong Son aparece como uma linha de verde intenso que divide o país em uma estreita faixa costeira e uma região montanhosa ondulada. Aqui, as chuvas e os ventos são retidos pela muralha de pedra, transformando-se em aquíferos, riachos e ravinas que crescem até se tornarem rios. No norte de Truong Son fluem os rios Ben Hai e Nhat Li. Para o sul, o Tu Bong e o Tra Kuk. E mais profundamente, o Serepok e o Krong Anna. Todos atuam como fios de prata que costuram a selva com a planície. Eles unem o passado e o presente das comunidades que habitam ao pé das montanhas. Đó là cái đỉnh trong Kon Tum, đỉnh Ngọc Linh, nó cao 2.600 mét. Thì Phu Sai La Leng đây là một trong 3 cái đỉnh cao nhất của cả Dãy Trực. Nas zonas baixas, encontram-se selvas ancestrais úmidas, com lianas que abraçam troncos colossais. Ao subir, a floresta torna-se subtropical, com coníferas, castanheiras e fomu imersos em uma névoa fina. Entre eles, as regiões de calcário foram esculpidas pela água e pelo tempo, criando cavernas, sumidouros e rios subterrâneos, labirintos de pedra que exalam frescor durante todo o ano. O clima de Truong Son também tem seu próprio ritmo. A monção do Nordeste traz névoa e chuvas persistentes, enquanto a monção do Sudoeste, bloqueada pelas montanhas, deixa muitos vales secos sob um céu limpo. São estes ritmos opostos que criam uma infinidade de microclimas, abrigando um dos níveis de biodiversidade mais altos da região. Cada manhã, os gibões de bochechas douradas da selva de Truong Son despertam nos galhos mais altos. Os casais se posicionam frente a frente e entoam um canto em dueto que ecoa por todo o vale como uma marca territorial. Quando a luz do sol atravessa a folhagem, a pequena família começa a balançar-se pelo dossel da floresta, seguindo sua rota diária de alimentação. O gibão de bochechas douradas vive em casais monogâmicos a longo prazo. Um macho, uma fêmea e suas crias formam um grupo familiar de entre 3 e 5 indivíduos. Mantêm seu próprio território e criam juntos sua descendência. A cria se agarra ao ventre materno durante os primeiros meses, até que, ao atingir a maturidade, abandona o grupo para buscar um novo parceiro. O mais impressionante é seu colorido. O macho é preto como um fragmento de noite suspenso entre as folhas, com as bochechas de um laranja dourado que brilha suavemente sob o sol matinal. A fêmea, pelo contrário, possui um tom mel suave com o topo da cabeça preto, como um signo de silêncio na partitura da selva.
Ao se deslocarem juntos, parecem dois fragmentos de luz e sombra que contrastam, se opõem e se encaixam ao mesmo tempo, fazendo com que cada salto entre os galhos emane lealdade, elegância e o orgulho das montanhas. O alvorecer é também o momento em que os grandes calaus buscam alimento nas antigas árvores de figueira brava. São as aves soberanas do dossel superior. De corpo imponente e bico colossal, seus capacetes córneos ocos parecem armas majestosas e misteriosas ao mesmo tempo. O calau bicórneo costuma alimentar-se em figueiras ou árvores de agar milenares. Onde apenas o vento e o sussurro das folhas habitam. Cada vez que agitam suas asas, a floresta inteira parece estremecer. O som do bater de suas asas ressoa poderosamente na imensidão da selva virgem. Os calaus vivem ligados às árvores mais altas. O macho pousa firme no galho, usa seu bico para arrancar cachos de frutas, os pega com destreza e joga a cabeça para trás para engoli-los inteiros. Lançam a comida ao ar e a pegam com a ponta do bico, com uma rapidez e precisão assombrosas. No mundo das aves, o calau é o símbolo da fidelidade. Formam casais estáveis durante muitos anos e retornam ao mesmo território, reutilizando frequentemente o mesmo oco na árvore, temporada após temporada. Ao chegar a época de cria, a fêmea entra na cavidade do tronco e sela a entrada. A partir de então, o macho assume toda a carga de buscar alimento. Sem ser tão colossal quanto o calau bicórneo, nos estratos mais baixos da floresta, o calau de Malabar desloca-se com leveza, como uma versão mais delicada do gigante. Sem um capacete tão proeminente, possui um bico curvo e estilizado com bordas amarelas ou vermelho-alaranjadas que brilham quando o sol se filtra entre as folhas. Seu canto não é estrondoso, mas tênue, como um chamado solitário em meio à selva. Estes calaus costumam viver em casais, buscando diligentemente frutas maduras, insetos e pequenas lagartixas. Compartilhando cada bocado antes de se refugiar na espessura para descansar ao meio-dia. Na temporada de cria, também escolhem ocos em árvores antigas para aninhar. A fêmea se reclui e sela a entrada com barro, tal como seus parentes maiores, deixando apenas uma pequena ranhura para receber o alimento que o macho fornece. Cada manhã, o macho voa incansável pelas bordas da floresta, com o bico carregado de figos ou insetos, retornando ao ninho para alimentar sua companheira. Após a eclosão dos filhotes, o casal mantém seu hábito de fidelidade e proteção durante toda a estação de chuvas. Na tela da selva de Truong Son, o grande calau é o som poderoso das alturas, enquanto o calau de Malabar é a nota suave do estrato inferior. Menor e mais discreto, mas portador do sopro primordial de sua linhagem ancestral, que outrora dominou os céus da floresta.
No final de abril, as primeiras chuvas começam a cair, aliviando o calor sufocante que ainda persiste da estação seca. As folhas da floresta se umedecem e o pó vermelho das trilhas se converte em uma fina camada de lodo. Os riachos da cordilheira de Truong Son, após meses de aridez, permanecem majoritariamente secos, com seus leitos de pedras brancas expostos e apenas pequenas poças estagnadas entre as rochas. Estas primeiras chuvas são como um preâmbulo que refresca o ar e desperta o aroma da terra e do musgo, mas não são suficientes para restaurar o fluxo das cachoeiras nas cabeceiras. Nesta temporada, os pequenos cervos-rato devem percorrer maiores distâncias para encontrar água. São criaturas extremamente tímidas que vivem silenciosamente no subbosque e quase desaparecem diante do menor ruído estranho. É o membro menor do grupo dos ungulados, com 4 patas finas como caules de junco que lhe permitem caminhar sem fazer barulho sobre o manto de folhas secas. Durante o dia, costumam ocultar-se nos arbustos, saindo apenas ao amanhecer ou ao crepúsculo para buscar folhas tenras, frutos caídos ou fungos. A natureza do cervo-rato é solitária, ou então se desloca em casais discretos marcando um pequeno território com seu cheiro e rotas familiares. Quando a floresta seca, ele se aventura em direção às poças dos riachos, bebe rapidamente e retorna à proteção da mata. Não é uma criatura barulhenta, mas seu silêncio e seu diminuto tamanho são sua estratégia de sobrevivência, um pulsar muito tênue no coração de Truong Son. As selvas primordiais são refúgios onde a natureza conserva sua beleza majestosa e cheia de mistérios. Árvores milenares se elevam em direção ao céu, com raízes intrincadas que se agarram ao solo úmido, criando uma tapeçaria densa, onde a luz solar mal consegue filtrar-se através das camadas de folhagem. Sob esta espessura, encontra-se o mundo das criaturas selvagens, entre elas, cobras venenosas temíveis que desempenham um papel crucial na cadeia alimentar natural. Entre as espécies mais perigosas de Truong Son, não se pode ignorar a cobra real. É o predador mais formidável, com um comprimento que pode atingir os 5 metros. É a cobra venenosa mais longa do mundo, possuidora de um veneno extremamente potente, capaz de abater sua presa em instantes. Ao contrário de outras cobras, a cobra real caça e se alimenta principalmente de outras cobras, inclusive da própria espécie. Quando se sente ameaçada, ergue a parte anterior de seu corpo, expande seu capuz e emite um silvo intimidante. Além da cobra real, em Truong Son habitam muitas outras cobras venenosas como as víboras de fosseta, que vivem nas copas das árvores, ou a víbora de Russell, com sua picada letal. No entanto, existe uma cobra única nesta região, a cobra voadora. Esta espécie é ativa principalmente durante o dia e passa a maior parte do tempo nas alturas buscando alimento. Seu método de voo é, na verdade, um planeio passivo, similar a uma queda controlada. No entanto, nas vastas selvas de Truong Son, este método de deslocamento oferece uma vantagem considerável, permitindo-lhe mover-se entre árvores altas com um gasto mínimo de energia e tempo. Quando precisa se deslocar, a cobra voadora busca um galho adequado, observa o entorno e lança-se com um salto.
Ao saltar, expande suas costelas e contrai seu abdômen, tornando seu corpo extremamente plano. Esta forma aumenta a resistência do ar, retardando a queda. Simultaneamente, ondula seu corpo de uma maneira especial que estabiliza seu movimento no ar. Graças a isso, pode literalmente planar de forma impressionante. Mais do que um simples meio de transporte, esta capacidade ajuda-a na caça, especialmente de lagartixas, sua presa favorita. Ao norte da cidade de Buon Ma Thuot, a selva de Okdon é um dos últimos domínios selvagens que persistem. Aqui, a estação seca pinta a floresta de tons marrons e amarelos. As árvores de folha caduca perdem suas folhas para conservar água e as pradarias de cor cinza prateada se inclinam diante dos troncos altos de copas ralas. Ao início da temporada de chuvas, os brotos despertam em uníssono e toda a floresta se torna verde brilhante após apenas alguns aguaceiros. Esta é a selva de folha larga caducifólia, típica das terras altas centrais. As árvores da família das dipterocarpáceas crescem espaçadas, com troncos retos e cascas grossas para resistir aos incêndios de pastagens ao final da seca. Esta floresta vive ao ritmo de 2 estações. Na época seca, o fogo limpa a folhagem, devolvendo nutrientes ao solo. Quando chega a chuva, as raízes profundas absorvem a água e a floresta inteira vive uma ressurreição. Esta floresta é o último refúgio das manadas de elefantes. Habitam nas selvas abertas perto do rio Seripok, onde a grama é densa e ainda restam pequenos depósitos de água em plena seca. Nas madrugadas, quando a névoa ainda envolve os cumes, as manadas caminham sobre os pastos frescos. O aroma da erva jovem e o canto das aves, junto com o som pesado de seus passos, compõem a identidade sonora de Okdon. Os elefantes aqui possuem corpos imponentes, superando os 2 metros de altura e atingindo as 4 toneladas de peso. Sua pele cinza e grossa é marcada por fendas que parecem a casca de uma árvore velha. Suas orelhas são menores que as de seus parentes africanos, mas sua tromba é tão longa e hábil que pode pegar uma haste de erva ou quebrar um galho inteiro. Um traço distintivo são as presas dos machos, brancas e brilhantes, que se curvam ligeiramente. São armas de defesa e combate durante a época de acasalamento. Ao se deslocar, a manada avança em fila. Os adultos lideram, enquanto os jovens se mantêm no centro, alimentando-se e abrindo caminho pela vegetação, deixando ao seu passo amplas trilhas. A memória dos elefantes é célebre no reino animal. Lembram com precisão o caminho para cada salina, poça de água ou árvore frutífera conforme a estação. A fêmea alfa costuma ser o mapa vivo do grupo. Os jovens percorrem as rotas que seus ancestrais transitaram durante décadas. Foram documentados casos de indivíduos separados da manada que, anos depois, encontraram o caminho exato para retornar. Em sua memória, a selva não é apenas um lar, mas um mapa que contém cada sinal de vida, o cheiro da água, o vento, as flores e o chamado de seus semelhantes. Para os habitantes locais de Buondong, especialmente as comunidades Ede, o elefante não é apenas força de trabalho, mas um membro da família. Desde tempos imemoriais, os elefantes estiveram ligados ao lar.
realizam cerimônias de amarração de fios nos pulsos dos elefantes, tal como se faz com os humanos. Festivais como as corridas de elefantes, as oferendas por sua saúde ou a celebração de seu retorno à selva não são apenas atividades culturais. São a memória viva de uma civilização de montanha, onde o ser humano respeita, ama e agradece ao animal que os ajudou a colonizar as terras altas centrais. Cada som de gongo e cada dança conta a história da amizade, da lealdade e do agradecimento entre os habitantes de Buondong e os gentis gigantes de Yokdong. Atualmente, as manadas selvagens de Yokdong contam apenas com algumas dezenas de indivíduos que se deslocam entre o Vietnã e o Camboja conforme as estações. Mas cada vez que se vê uma grande pegada impressa no leito seco de um riacho ou se escuta seu bramido na espessura, sabemos que esta selva ainda conserva sua alma. Deixando para trás as majestosas terras vermelhas das terras altas centrais, a viagem nos conduz à reserva natural de Son Tra, uma joia esmeralda situada no coração da cidade de Da Nang. Este lugar é uma harmonia mágica entre a floresta e o mar, onde árvores centenárias cobrem os cumes, enquanto, abaixo, as águas cristalinas abraçam praias de areia branca. Son Tra é o lar de centenas de espécies raras de flora e fauna, destacando-se especialmente o langur duque de pernas vermelhas, considerado a rainha dos primatas do Vietnã. Ao amanhecer, nas copas mais altas da península de Son Tra, as famílias de langures duque de pernas vermelhas colhem silenciosamente os brotos mais verdes. É um dos primatas mais impressionantes e belos do mundo. Com suas manchas de cores vibrantes, seu rosto de um laranja quente, olhos escuros e membros longos, sua pelagem de múltiplos contrastes converte a floresta em uma pintura em movimento. Em Son Tra, estes primatas habitam em selvas perenes de múltiplos estratos. Mantêm-se nas encostas de calcário, onde a brisa marinha sopra constantemente e o dossel fechado lhes permite deslocar-se para alimentar-se. Distribuem-se em pequenos grupos de 5 a 15 indivíduos, com um macho adulto como líder que atua como guia e vigia. Vivem nas alturas e quase nunca descem ao solo. Movem-se entre os galhos com saltos precisos e suaves, como o vento marinho acariciando a floresta. Como folívoros típicos, sua dieta consiste em folhas tenras, brotos, flores e frutos. Em seu corpo esbelto possuem um estômago complexo de várias câmaras, onde os alimentos ricos em fibra fermentam para extrair cada nutriente. No silêncio da floresta, comunicam-se mediante chamados curtos, olhares e gestos. Uma linguagem sutil que mantém a coesão do grupo e adverte sobre perigos. No entanto, o número de langures duque de pernas vermelhas em liberdade não é elevado. Por isso, cada lampejo de cor entre os galhos ao amanhecer é um lembrete urgente de preservar esta floresta. Além dos radiantes duques, este lugar é o refúgio do Faisão Prateado, uma figura de pureza sob o dossel de folhas murchas.
Sob os tênues raios de sol, o macho parece um traço de tinta sobre o fundo da floresta. Sua plumagem branco-prateada com finas linhas pretas e seu rosto de um vermelho intenso como brasas ocultas. Cada passo é um sussurro sutil, arrastando uma longa cauda curvada que deixa uma marca delicada sobre o manto de folhas úmidas. Preferem as selvas densas, úmidas e frescas, deslocando-se silenciosamente durante o dia para colher sementes, frutos caídos, brotos e insetos. Ao cair da tarde, voam para os galhos altos em busca de refúgio noturno. Enquanto o fazão se mimetiza no extrato baixo, à distância chega um som rítmico, como se alguém batesse as portas da floresta. É o pica-pau. Trabalha com diligência buscando larvas nos troncos em decomposição. Seu bico, duro como o aço, bate com um ritmo vibrante sobre a madeira velha. Fazendo com que fragmentos de casca caiam como uma chuva de folhas secas. Seus olhos pretos brilham com concentração. Possui um corpo pequeno, mas poderoso, com uma plumagem que combina vermelho, preto e branco. Resplandecendo nos feixes de luz que se filtram. São os curandeiros da floresta, pois cada batida não busca apenas alimento, mas permite que a árvore respire e que insetos e fungos continuem o ciclo da vida. Em Son Tra, o som do pica-pau ao alvorecer se sente como o pulsar da montanha, constante, perseverante, unindo a vida das madeiras antigas com os brotos que emergem. Na Sinfonia da Selva, se o fazão prateado é a elegância terrena, o batido desta ave é o ritmo rústico e vigoroso do renascimento. Deixando para trás a península de Son Tra e a imensidão do mar, a travessia nos leva às regiões montanhosas do norte do Vietnã, onde as nuvens brincam nas encostas e os terraços de arroz serpenteiam como fitas de seda dourada abraçando as colinas. Cada nível de cultivo se empilha um sobre o outro, refletindo a luz do alvorecer como escadarias que conduzem ao céu. Neste cenário majestoso, os camponeses da montanha trabalham incansáveis, com rostos castigados pelo sol e sorrisos de uma honestidade profunda. Mais que um animal doméstico, há gerações, o búfalo d'água tem sido o companheiro inseparável do agricultor vietnamita. Sob o sol e os ventos do campo, o búfalo caminha pausadamente pelos campos inundados. Seus chifres curvados se elevam como traços da própria terra. Cada sulco que o búfalo abre é uma trilha de vida onde os brotos de arroz crescerão verdes na estação seguinte. Para o camponês, o búfalo não é apenas força de tração ou um bem valioso, mas um confidente das colheitas, compartilhando os dias de árduo trabalho e o descanso sob a sombra ao entardecer. O som de seu sino matutino e seu hálito que exala vapor na névoa fina são os sons da paz rural. A imagem do búfalo abrindo caminho e o arado seguindo-o ficou imortalizada no folclore como símbolo da laboriosidade e do vínculo humano com a terra.
Abandonando as zonas rurais montanhosas, a viagem nos dirige ao Parque Nacional de Hoang Lien, situado na imponente cordilheira de Hoang Lien Son, conhecida como o Teto da Indochina. Nuvens brancas flutuam suspensas ao redor de picos que superam os 3.000 metros. O topo do Fansipan se ergue soberano entre o céu e as nuvens, rodeado de selvas ancestrais densas, úmidas e transbordantes de vida. Este parque é um tesouro biológico do Vietnã, um ponto de convergência para milhares de espécies raras de flora e fauna. Como o urso negro asiático, o macaco de nariz arrebitado de Tonkin, o fazão e o goral, seres orgulhosos destas terras frias. Ao chegar a primavera, Hoang Lien floresce em um verdor que cobre as encostas. No inverno, a geada e a neve transformam o lugar em um conto de fadas em pleno sudeste asiático. Sob o dossel de florestas cobertas de musgo, riachos cristalinos fluem através de cachoeiras de prata, com um murmúrio que parece o acalanto da montanha. Ao alvorecer, os macacos de nariz arrebitado de Tonkin enchem o vale com seu alvoroço. Seus chamados ressoam entre a névoa branca, despertando toda a selva. É um primata raríssimo, de rosto rosado, nariz chato, característico e uma pelagem cinza espessa, que lhe permite adaptar-se ao frio das alturas. Este é também o último lar do urso negro do Vietnã, uma criatura imponente, mas silenciosa, que desaparece gradualmente das florestas do norte. Entre os riscos escarpados de Hoang Lien Son, o goral aparece e desaparece entre as rochas. Seu andar é firme e ágil, como o próprio espírito da montanha. Esta espécie possui uma habilidade de escalada extraordinária, insuperável por quase qualquer outro ungulado. Seus cascos fendidos e robustos permitem-lhe aderir firmemente, inclusive em paredes verticais e trilhas tão estreitas quanto um pé humano. Seu corpo compacto e seu centro de gravidade baixo lhe confere um equilíbrio perfeito ao saltar fendas ou beirar encostas íngremes. Graças a isso, o goral se desloca com facilidade por lugares onde o homem só se atreve a olhar, tornando-se o símbolo da força e da resistência de Hoang Lien. Mas o que torna verdadeiramente especial esta selva é a presença do cervo almiscarado, uma criatura diminuta, mas extremamente rara. Diferente de outros cervos, carece de galhadas. Possui um corpo esbelto, olhos pretos profundos e um par de caninos longos e curvados que lhe conferem uma aparência singular. No entanto, são seres pacíficos e assustadiços. Habitam nas florestas úmidas e frias, acima dos 2.000 metros, onde o musgo cobre as raízes e a névoa envolve as encostas. O que torna especial o cervo almiscarado é sua glândula de almíscar, um pequeno saco no abdômen do macho que secreta uma fragrância característica, intensa e duradoura, quase inigualável na natureza. Este aroma foi considerado outrora um tesouro na medicina e na perfumaria. Devido ao seu alto valor, a espécie foi perseguida intensamente, o que reduziu drasticamente sua população, deixando apenas algumas pegadas tênues na montanha de Hoang Lien envolta em bruma.
Deixando a majestosa cordilheira de Hoang Linh Son, a viagem nos leva ao sul, onde o Parque Nacional de Cat Tien se estende ao longo do serpenteante rio Dong Nai. Diferente do frio úmido do norte, Cat Tien exala um fôlego tropical quente. Com uma selva verde durante todo o ano, árvores colossais se elevam para cobrir o céu. A luz solar se filtra entre as folhas, criando feixes dourados que se refletem nos riachos cristalinos, onde as borboletas se congregam em um festival de cores. Esta é uma das maiores selvas ancestrais remanescentes do sul, lar de mais de 1.500 espécies de plantas e centenas de animais raros como o gauro, o langur duque de pernas pretas, crocodilos e o pavão mudo. Em junho, quando a estação de chuvas inunda o sul, Cat Tien adquire uma aparência distinta, úmida, fresca e transbordante de energia. A chuva na selva não é barulhenta como na cidade. Começa como um murmúrio persistente e de repente cai com a força de uma catarata. As gotas atravessam as camadas de folhagem e ficam suspensas como joias no verdor profundo. A terra amolece. O aroma da folhagem úmida se propaga e o vapor de água se eleva como uma névoa mística. Neste espaço, onde as copas das árvores se entrelaçam como uma abóbada gigante, o gauro, o bovino selvagem maior da Ásia, persiste como a alma da grande selva do sul. Com seu corpo atlético, uma altura na cernelha de mais de 2 metros e uma pelagem preto azeviche que brilha ao alvorecer, emana uma força poderosa, feroz e orgulhosa. Suas patas brancas contrastam com seu corpo escuro e seus chifres grossos e curvados para trás, como 2 luas crescentes, simbolizam a força primitiva da selva ancestral. Os gauros vivem em pequenas manadas de 5 a 15 indivíduos. As manadas são geralmente lideradas por um macho adulto, seguido de fêmeas e crias. Prefere as florestas abertas, as pradarias perto dos riachos ou as clareiras junto ao rio Dong Nai, onde a erva jovem cresce densa após as chuvas. Ao amanhecer, a manada abandona a espessura para pastar, e ao entardecer, quando o último raio de luz abandona as copas, regressam silenciosamente a ocultar-se. Apesar de seu tamanho massivo, o gauro é extremamente sensível e cauteloso. O mais mínimo ruído ou um cheiro estranho no vento faz com que a manada inteira desapareça instantaneamente na vegetação espessa. Hoje em dia, a população de gauros no Vietnã é muito reduzida e Cat Tien é um dos poucos lugares onde ainda se registram suas pegadas. Em meio ao fôlego úmido da selva tropical, um estalo de galhos partidos pode ser o sinal de que a manada acabou de passar. A silhueta preta e imponente sobre a grama úmida, com os chifres refletindo a luz, é o símbolo da última vida selvagem, um lembrete de que a selva ainda respira e que o indômito ainda conserva um lugar na terra do Vietnã. Entre as pastagens umedecidas pelo orvalho das florestas abertas do sudeste, uma silhueta imponente caminha pausadamente. É o pavão mudo, uma das aves mais belas do planeta.
Com sua plumagem verde metálica, pescoço longo e elegante e uma pequena crista que coroa sua cabeça, possui uma beleza orgulhosa e selvagem própria das selvas tropicais asiáticas. O macho possui uma cauda esplêndida, que pode superar o metro de comprimento. Ao chegar à época de cria, exibe suas penas em um leque colossal, coberto de ocelos dourados e verdes. Sob a luz da floresta, cada fibra de suas penas vibra como lampejos vivos. É uma das exibições mais espetaculares da natureza, onde a beleza se converte na linguagem para atrair o parceiro. Os pavões mudos costumam habitar em florestas abertas próximas a fontes de água, onde dispõem de amplas pradarias para alimentar-se. Durante o dia, percorrem o solo em busca de sementes, frutos silvestres, insetos e pequenas lagartixas. Ao cair da tarde, voam para os galhos altos para dormir, protegendo-se dos predadores. Hoje em dia, o pavão mudo é escasso em estado selvagem. No entanto, em grandes selvas como Cat Tien ou Yokdong, ainda é possível avistar sua orgulhosa silhueta cruzando as pastagens ao amanhecer. Quando sua cauda verde se abre sob o sol da floresta, todo o entorno parece iluminar-se. Testemunho de que a beleza primordial da natureza ainda persiste nas selvas do Vietnã. Este é também o último refúgio da manada de elefantes do Sudeste. Vivem discretamente nas pastagens próximas à selva, sendo os últimos testemunhos de uma era de natureza virgem. Atualmente, só restam entre 15 e 20 indivíduos dispersos nas zonas sul e sudoeste do parque, perto das margens do rio Dong Nai e das densas matas de bambu. Deslocam-se sazonalmente. Durante o dia, ocultam-se nas selvas primordiais e só ao cair da tarde saem às bordas em busca de brotos de bambu, frutos silvestres e erva tenra. Suas grandes pegadas na terra úmida, troncos derrubados ou o som de galhos quebrando-se na noite chuvosa são os raros sinais de que a presença destes gigantes ainda perdura. Embora escassos, os elefantes de Cat Tien representam a última esperança para a sobrevivência das selvas do sul do Vietnã, um símbolo de força, memória e a persistência da natureza. Em junho, as chuvas ressuscitam as áreas úmidas de Cat Tien. As pradarias ribeirinhas tornam-se verdes e a floresta aberta veste-se de gala. Poucos sabem que este lugar foi o último lar do rinoceronte de Java. Seus passos pesados ficaram outrora gravados no lodo úmido enquanto buscava brotos na névoa matinal. A análise de DNA de um estudo de 2009 confirmou o que ninguém queria acreditar. No Vietnã restava apenas um exemplar, e ele havia perecido. Em outubro de 2011, a declaração oficial da extinção do rinoceronte no Vietnã fechou uma larga era da selva tropical do sul. Desde então, com cada temporada de chuvas, a erva continua crescendo nas planícies e as aves se chamam entre as copas. Mas a silhueta do gigante gentil desapareceu para sempre. Hoje, o esqueleto do último rinoceronte é exibido no Museu da Natureza do Parque Nacional de Cat Tien, como um mudo testemunho de uma espécie que abandonou definitivamente a terra vietnamita. Cat Tien conserva o som da chuva e do limo, mas também guarda um profundo silêncio no coração da floresta por um ser que agora é apenas memória.
Ao passar junho, as chuvas outorgam às florestas abertas uma nova vitalidade. A erva cresce espessa, o verde das folhas se aprofunda e o espaço se enche com o canto das aves que buscam parceiros. Esta é também a época em que os pequenos pássaros sastre formam casais para aninhar. Seres frágeis, mas cheios de vida. Escolhem arbustos baixos de folhas largas nas bordas da selva ou perto dos riachos para tecer ninhos em forma de bolsa, usando habilmente erva seca, folhas suaves e finos fios de seda. Quando o sol brilha após a chuva, a luz se espalha dourada entre a folhagem e as gotas de água acumuladas resplandecem como cristais. O macho de um galho alto canta com nitidez e rapidez para marcar seu território e chamar sua companheira. A fêmea, entre os arbustos, reveste o ninho com fibras vegetais e musgo, às vezes, inclusive coletando fios de teia de aranha. Na claridade da floresta, o ninho se completa, compacto e quente, pronto para abrigar os ovos rosados de uma nova temporada de vida. Do alto, o cuco asiático observa em silêncio. Com seus olhos vermelhos brilhando astúcia, vigia pacientemente o casal de pássaros sastre. Quando as pequenas aves se afastam em busca de alimento, o cuco desce rapidamente para depositar seu próprio ovo no ninho, retirando com destreza um dos ovos originais. A partir desse momento, a incubação e a criação ficam sob a responsabilidade dos incautos pássaros sastre. Quando os ovos eclodem, o filhote do cuco nasce antes que os outros. Nu de plumagem e com os olhos fechados, possui um instinto de sobrevivência assustadoramente forte. Com suas parcas forças, utiliza suas costas para empurrar cada ovo e cada filhote de pássaro sastre para fora do ninho, um a um, até ficar sozinho no quente refúgio. O cuco cresce com uma rapidez incomum, atingindo um tamanho que dobra o de seus pais adotivos. Com um bico vermelho sempre aberto, exige alimento sem cessar. A cena é ao mesmo tempo lastimável e cruel. Uma lei de sobrevivência gélida da natureza, onde o mais forte subsiste graças ao afeto de seres pequenos e vulneráveis. Deixando as selvas tropicais de Nam Cat Tien, a viagem nos leva a Con Dao, um arquipélago diante da costa sul, onde a natureza parece atingir seu estado mais puro. Entre águas de um azul turquesa cristalino, extensas praias de areia branca e o suave vai e vem das ondas, ocorre um milagre em silêncio, a jornada de retorno das tartarugas marinhas. Cada ano, ao começar a temporada de reprodução, as fêmeas abandonam a imensidão do oceano e percorrem milhares de quilômetros para voltar exatamente ao lugar onde nasceram. Sem sistemas de navegação modernos, guiam-se pelo campo magnético terrestre e pela assinatura química da água. As quentes e vastas areias de Con Dao são o berço que acolheu gerações de tartarugas desde o alvorecer dos oceanos. Várias espécies, incluindo a tartaruga verde e a tartaruga cabeçuda, escolhem Con Dao como seu sítio de desova.
Em particular, a tartaruga verde é famosa por seu assombroso instinto de retorno, cruzando águas frias e correntes intensas para achar a praia precisa de seu nascimento. Ao chegar, as tartarugas mães emergem na praia. Usam suas nadadeiras dianteiras e traseiras para escavar um buraco profundo, onde depositam os ovos. Um único ninho pode conter entre 50 e mais de 200 ovos, dependendo da espécie e do tamanho da mãe. Uma vez terminada a postura, cobrem o ninho com areia para criar uma proteção natural e retornam ao oceano. Curiosamente, a mãe não fica para incubar. Confia essa tarefa ao calor dos raios solares de Condal. A sobrevivência das crias fica inteiramente nas mãos da natureza e do acaso. Ao redor do arquipélago de Condal, descobrimos majestosos recifes de coral, que se estendem sob a água como uma tapeçaria colorida do oceano. Desde Hon Bay Kang e Hon Kau até Hon Trelon, o coral resplandece por toda parte, assemelhando-se a jardins secretos submersos. Os corais duros elevam-se como fortalezas, enquanto os corais moles balançam ao ritmo das ondas, criando um mundo vibrante onde convivem centenas de espécies de peixes de recife, estrelas do mar, ouriços, pepinos do mar, lulas e polvos. Em meio a este esplendor, é comum ver anêmonas balançando. Seus tentáculos movem-se como pétalas submarinas. Em seu interior, pequenos peixes palhaço nadam vivazes, com suas cores laranja e branco ressaltando no azul profundo. Entre eles, existe uma simbiose perfeita. A anêmona protege o peixe palhaço com seus tentáculos urticantes, que afastam os predadores, enquanto o peixe limpa os parasitas e gera correntes de água rica em oxigênio. Este vínculo, forjado através de milhões de anos de evolução, é uma harmonia natural, onde a vida encontra o equilíbrio na cooperação e no apoio mútuo. Um aspecto extraordinário destas águas é a presença do dugongo, um mamífero marinho pacífico e um dos mais raros do planeta, apelidado de sereia de Condal. Parentes distantes dos elefantes subsistem pastando nas pradarias de capim marinho que crescem nas águas rasas ao redor das ilhas. De corpo massivo, mas movimento gracioso, o dugongo desliza lentamente, deixando um rastro de areia ao seu passo como um rastro sereno de um oceano primordial. Por serem mamíferos, possuem pulmões e devem subir à superfície para respirar. Para inalar, o dugongo mal põe a cabeça fora da água. Toma ar profundamente durante alguns segundos e submerge de novo. Seus pulmões evoluíram para estender-se ao longo de seu corpo, o que os ajuda a manter o equilíbrio e reduzir a flutuabilidade. Sua respiração é tão pacífica quanto seu ser, lenta, suave e tranquila. Como o próprio fôlego do oceano, cada vez que emergem, uma pequena coluna de vapor branco se eleva no azul. Uma afirmação silenciosa de que esta vida gentil ainda persiste nos confins do mar vietnamita. Em setembro, as chuvas em Condal diminuem. O sol dourado se estende sobre a areia branca e a brisa sopra levemente. As pequenas ondas batem com o ritmo da respiração da ilha. A luz da lua ou o reflexo na água lhe servem de guia.
No entanto, nem todos conseguem completar o trajeto. Muitos são capturados por aves marinhas, caranguejos e inclusive pela atividade humana. Uma vez na água, continuam enfrentando perigos de peixes predadores e o impacto das mudanças climáticas em seu habitat. Apenas uma pequena fração dos milhares de indivíduos atingirá a maturidade. No entanto, se superarem os desafios, estas tartarugas retornarão à mesma praia onde nasceram para continuar o ciclo. Esta viagem milagrosa em Condal não é apenas uma comovente história de sobrevivência, mas um testemunho poderoso da adaptabilidade da vida selvagem. Deixando para trás as costas de Condal, a viagem nos leva ao delta do Mekong, onde o rio flui pausado através das estações. Com um comprimento de aproximadamente 4.350 quilômetros, o rio nasce no Planalto do Tibete e percorre Myanmar, Laos, Tailândia, Camboja e Vietnã antes de desaguar no Mar do Leste. É uma das maiores e mais vitais artérias do Sudeste Asiático, portando sedimentos férteis que esculpiram a vasta planície de seu curso baixo. Essas águas turvas de limo não apenas nutrem infinitos arrozais, mas criam um dos ecossistemas de água doce mais diversos do planeta. Superado apenas pela bacia do Amazonas, no leito principal e sua intrincada rede de canais, convivem centenas de espécies de peixes. Pequenos cardumes migram conforme a temporada de inundações, enquanto nas profundezas ainda é possível avistar os bagres gigantes do Mekong. Ao longo das ribeiras e florestas inundadas, tartarugas de água doce, cobras e antigamente inclusive crocodilos acharam refúgio nos pântanos silenciosos. As florestas inundadas e estuários costeiros ao longo do Mekong são o lar de inúmeras aves aquáticas. Ao despontar o alvorecer sobre os campos alagados, garçotas brancas, garças reais e patos selvagens desdobram suas asas sobre a quietude do rio. Mais perto da foz, onde o rio se abraça com o oceano, cardumes de peixes marinhos se adentram nas águas salobras com a maré. Enquanto sob o limo, crustáceos e organismos bentônicos buscam alimento. O delta do Mekong, com seus 40 mil quilômetros quadrados, é uma das regiões mais prósperas do Sudeste Asiático. Um denso sistema de canais divide os arrozais que se perdem no horizonte. É o celeiro principal do Vietnã, responsável por mais de 50% da produção nacional de arroz e fonte essencial de alimento para muitas nações. Mais que uma terra de abundância, este lugar é o berço de uma milenar civilização do arroz. Durante gerações, os habitantes do sul aprenderam a viver ao ritmo da água. Escavaram canais, ergueram lares junto ao rio e forjaram uma existência ligada ao fluir do Mekong. Festivais como o início da semeadura ou as oferendas à divindade agrícola refletem a crença de que o arroz é um presente sagrado e o rio, o pulso que nutre toda a terra.
Neste labirinto de água, o ser humano e a natureza coexistem em um equilíbrio delicado. Com a chegada das inundações sazonais, os peixes se espalham pelos campos e as aves aninham nas florestas de melaleuca e pântanos. Assim, temporada após temporada, o Mekong continua escrevendo a história infinita da vida no sul. Além dos imensos arrozais, este delta é famoso por suas florestas inundadas. Os ecossistemas de áreas úmidas no delta do Mekong são especiais e se estendem por zonas como U Minh Thuong, U Minh Ha, Drum Chim e diversas reservas naturais. Aqui predomina a floresta de melaleuca e manguezais, criando um habitat ideal para a fauna silvestre. O macaco de cauda longa é um dos primatas mais comuns nestas florestas. São de tamanho médio, com pelagem marrom acinzentada, rostos rosados e uma cauda quase tão longa quanto seu corpo, que os ajuda a manter o equilíbrio nas copas das árvores. Vivem em grupos sociais de até 30 indivíduos, liderados por um macho alfa que protege o grupo. São onívoros e sua dieta inclui frutas, folhas, insetos e pequenos animais. Possuem uma agilidade assombrosa para escalar e, sobretudo, são excelentes nadadores, o que lhes permite prosperar no ambiente inundado. Desempenham um papel crucial no ecossistema, mediante a dispersão de sementes. Devido à sua inteligência e curiosidade, frequentemente interagem com os assentamentos humanos em busca de comida, criando dinâmicas interessantes entre o homem e a natureza. Este sistema de áreas úmidas é também um paraíso para as aves semiaquáticas, onde o frango d'água azul busca alimento ao amanhecer. É uma ave aquática de grande tamanho, emblemática destas águas. Sua plumagem brilha com tons azulados e violetas sob o sol, enquanto seu bico e patas se destacam como pequenas chamas vermelhas no meio do pântano. Costumam deslocar-se em casais ou grupos pequenos, caminhando com leveza sobre a vegetação flutuante. Esticando-se ocasionalmente para arrancar brotos de lótus ou capturar insetos aquáticos. O chamado rouco do macho ressoa no silêncio da floresta de melaleuca, soando selvagem e familiar ao mesmo tempo. Quando o sol aperta, buscam refúgio na espessura, ocultando-se entre os juncos, para voltar a caminhar sobre a superfície serena ao entardecer. É como se a floresta de U Minh respirasse e vivesse através de cada passo pausado do frango d'água durante a temporada de inundações. Em outubro, quando as chuvas do sul diminuem, o ar se torna mais límpido. As florestas inundadas resplandecem com um verde profundo. Bandos de garças reais voam baixo sobre a floresta, com suas longas asas de cor cinza deslizando suavemente como fumo. Abandonam o frio leste asiático, seguindo os ventos do nordeste para buscar as áreas úmidas quentes do delta do Mekong, onde a comida é abundante e as águas rasas oferecem segurança para aninhar. Ao chegar a U Minh, as garças elegem as copas altas perto dos canais, tecendo ninhos amplos com galhos e folhas secas revestidos de musgo.
A floresta se enche de repente com o som do bater de asas e seus grasnidos roucos característicos. Um som áspero, mas entranhável, que viaja entre o aroma da resina de melaleuca e a bruma. Não só chegam garças, mas também garçotas brancas, patos e cormorões, tingindo o céu de Yumin com infinitas silhuetas. Cada crepúsculo, os bandos retornam ao ninho em fila, projetando suas sombras sobre a água tingida de vermelho, um cenário majestoso e terno que marca o início de uma nova temporada de cria. Esta é também a época de reprodução da jassanã de cauda longa, uma ave com um sistema social matriarcal fascinante. Nos tanques de lótus e vitórias régias, podemos encontrar esta grácil criatura, conhecida como a bailarina da água. Com seus dedos estranhamente longos, caminha com leveza sobre as folhas flutuantes, como se dançasse sobre o espelho imóvel do lago. Ao amanhecer, quando o orvalho ainda cobre as folhas, a silhueta da jassanã se reflete na água. Cada passo é tão sutil que mal gera uma onda, parecendo um traço delicado em uma pintura tradicional das áreas úmidas. Na temporada de cria, as fêmeas maiores e mais coloridas iniciam os chamados. Pelo contrário, os machos constroem silenciosamente os ninhos com vegetação aquática sobre as folhas flutuantes. Uma vez depositados os ovos, o macho se encarrega da incubação e da criação, enquanto a fêmea pode continuar buscando outros parceiros, um comportamento pouco comum no mundo das aves. Os ninhos flutuam ao ritmo da corrente, abrigando filhotes de penugem amarelada, que logo ao nascer já sabem se equilibrar sobre as folhas de lótus, como se a natureza lhes tivesse ensinado a caminhar sobre a água desde seu primeiro fôlego. Ao cair da tarde, as jassanãs retornam aos seus refúgios. O sussurro de suas asas funde-se com o murmúrio da água, deixando o lago em calma. Na imensidão dos rios do oeste, a jassanã sobre o lótus é o símbolo da elegância, da suavidade e da resiliência, um testemunho da beleza frágil, mas persistente da vida nas áreas úmidas do sul. No entanto, o Vietnã não só preserva a vida selvagem nas selvas profundas, nos altos cumes ou no vasto oceano. Em muitos cantos desta terra, os centros de conservação, zoológicos ecológicos e jardins botânicos atuam silenciosamente como pontes entre o ser humano e a natureza. Nestes espaços, indivíduos feridos são resgatados, espécies raras são cuidadas para terem a oportunidade de retornar ao seu habitat, e as crianças que veem pela primeira vez o olhar de um grande animal ou o voo de uma ave exótica aprendem a amar a vida através do que está próximo. Desde o antigo Jardim Botânico de Saigon, no coração da metrópole sulista, até os centros de resgate de primatas, ursos, tartarugas marinhas e ungulados em diversas regiões montanhosas. Cada lugar custodia um fragmento da memória natural do Vietnã, protegendo seres frágeis diante da pressão do desmatamento, da caça e das mudanças climáticas.
Não são meros pontos turísticos, mas lares temporários para o renascimento, onde os seres humanos aprendem a reparar parte das perdas que eles mesmos causaram. É por isso que o Vietnã se tornou um território excepcional para os amantes da natureza e da exploração. Raramente se encontra no mundo uma faixa de terra onde o viajante possa sentir com tal clareza o pulsar de 4 estações tão distintas. O norte com sua primavera brumosa, o verão de verdor infinito, o outono dourado e o inverno gélido, e ao mesmo tempo achar o sol quente do centro, o esplendor dos céus do sul e o ritmo vigoroso das terras altas centrais. Em cada estação, o Vietnã oferece uma beleza única. A primavera para contemplar o despertar da selva, o verão para seguir as ondas azuis, o outono para percorrer os terraços de arroz dourados e o inverno para tocar as nuvens frias nos picos mais altos. Son Tra, Cat Tien, Con Dao. Este clima não só nutre a biodiversidade, mas faz do Vietnã um destino cativante onde é possível viajar, ouvir a natureza e compreender que cada paisagem majestosa merece ser preservada para o futuro. Após uma viagem através de selvas profundas, montanhas que roçam as nuvens e rios caudalosos, o que mais surpreende ao chegar ao Vietnã não é apenas sua exuberante natureza, mas sua gente. Ao longo desta terra em forma de S, desde as aldeias de montanha ocultas na névoa matinal até as vilas pesqueiras, onde as ondas quebram dia e noite, o visitante sempre encontra sorrisos bondosos e uma hospitalidade sincera. O povo vietnamita viveu em comunhão com a natureza durante séculos, compreendendo os ciclos da terra e da água e considerando a floresta, o rio e o mar como partes inseparáveis de sua existência. Esse vínculo forjou uma cultura especial, onde o ser humano e o ambiente coexistem em harmonia. Os mercados das terras altas, vibrantes de risos e cores, os campos de arroz que se estendem sob o sol do entardecer e os pequenos barcos que deslizam pelos rios do oeste refletem um ritmo de vida de uma paz incomum. Em muitos lugares, conservam-se tradições ancestrais de respeito às montanhas e aos riachos, sob a firme crença de que a natureza é o presente mais precioso outorgado pelo céu e pela terra. Hoje em dia, o Vietnã é reconhecido como um dos destinos turísticos mais amigáveis e seguros do planeta. Viajantes de todo o mundo acodem não só para admirar montanhas majestosas, selvas primordiais, terraços de arroz ondulantes ou praias de um azul infinito, mas para experimentar a vida selvagem da maneira mais próxima. Nas florestas ancestrais, é possível ouvir o chamado dos gibões ao alvorecer, avistar a silhueta dos langures balançando-se entre a folhagem ou contemplar aves radiantes cruzando o céu florestal. No alto mar, o oceano profundo abre um mundo completamente distinto, onde recifes de coral vibrantes, cardumes de peixes coloridos e criaturas marinhas assombrosas convivem em um sistema exuberante.
Para os amantes da natureza, o Vietnã é um lugar onde se podem observar os seres mais extraordinários do planeta, desde raros primatas tropicais e gigantescas aves aquáticas dos pântanos, até os misteriosos habitantes das profundezas. Mais que um destino turístico, o Vietnã é uma sala de aula viva da natureza. Suas selvas, rios e oceanos guardam histórias de evolução de milhões de anos. Cada espécie e cada ecossistema contribuem para o equilíbrio delicado do nosso planeta. Por isso, estas viagens de descoberta não só oferecem experiências, mas ajudam a compreender a importância vital de conservar a vida selvagem. Neste mundo moderno, apressado e mutável, o Vietnã ainda conserva algo inestimável: a paz. E é essa serenidade, unida à riqueza natural e ao calor de sua gente, que transforma esta terra em um lugar ao qual muitos anseiam voltar para seguir explorando, para ouvir o fôlego da natureza e para lembrar sempre os sorrisos calorosos. E assim, a travessia ao longo desta terra em forma de S conclui onde as florestas inundadas do sul se fundem com o grande oceano. Dos cumes de Hoang Lien Son, que roçam as nuvens até a apacível planície do Mekong, das manadas de elefantes de Yok Don até as tartarugas de Con Dao. Tudo compõe uma sinfonia eterna de vida, onde as montanhas, selvas, rios e seres humanos se tornam um só. O Vietnã não é apenas um território, é um longo fôlego da natureza, suave como a névoa matinal em Son Tra, radiante como o sol do entardecer em Cat Tien e salino como o mar de Con Dao. Cada montanha, cada rio e cada bando de aves nos narram uma história de vitalidade, de resistência e da fé em que a natureza continua renascendo cada dia. Neste mundo barulhento, quando paramos para ouvir, nos damos conta de que a Mãe Terra segue respirando, pausada, gentil e persistente, tal como o ritmo vital do povo vietnamita. Obrigado por nos acompanhar nesta jornada, a jornada das florestas, das ondas e dos pulsares selvagens que ainda palpitam na terra do Vietnã. Paz.